Nascido em 1925, na pequena Nova Palma, no Rio Grande do Sul, filho de Eugênio Redim e Adele Belle Redim, Padre Aquiles Pio Redim, desde menino, já construía pequenas capelinhas de madeira e celebrava missas para os primos, um sinal precoce da fé ardente que guiaria toda a sua vida. Filho da simplicidade do interior gaúcho, cresceu guiado pela fé, pela oração e pelo exemplo de uma família que via em cada gesto uma oportunidade de servir a Deus. Desde cedo, Aquiles descobriu que sua missão não era apenas anunciar a fé, era vivê-la com trabalho, coragem e amor. Bem, o Padre Aquiles é uma figura única, podemos dizer assim, com características próprias dele, um homem forte de opinião, forte nas palavras, aquilo que ele falava, e aonde ele estava também, o Padre Aquiles, ele movimentava o ambiente, atraía muitas pessoas ao redor dele quando ele falava, contando as histórias dele. O Padre Aquiles veio primeiro numa visita, visitou o Padre José, visitou o Padre Amadeu, fez aquilo. E o Padre Aquiles é muito festivo, assim, no momento que ele chega. Ele chega mostrando alegria, já assinou um rompante muito diferente e alegre quando ele chegou. O convívio dele era um relacionamento muito carinhoso, né? Eu sempre vi o padre assim, quando você não conhecia, ele parece que era uma pessoa rude, mas ele tinha uma bondade e um carinho fantástico, né? E generosidade, acima de tudo. Então, assim, ele era presente na nossa vida. Sempre, assim, foi uma pessoa presente, uma pessoa amiga, uma pessoa que se dispunha, assim, em tudo. Muito carismático, né? Assim, muito zeloso com as coisas da igreja. Então, isso aí, assim, incentivava muita gente também. Ele fazia o possível e o impossível para fazer as pessoas mais felizes, mais cristãs, mais humanas. Lembro que ele fez casas para os pobres, fez tudo necessário, né? E a pessoa era filho de gente pedindo, né? Era onde que o pessoal se estabelecia com alguma coisa que precisava. Quando ele chegou, ele fez esse censo. Ele foi de casa em casa, aqui em Fátima do Sul. Pois ele sabia dizer qual era a linha, qual era o sítio, qual era o local, e às vezes até a família, porque tudo na cabeça. E aí começou a plantar, e quando colhia, ele lembrava dessas pessoas, chegava lá com meio saco de arroz, ou com mandioca, ou com alguma coisa assim que pudessem comer. Ele sempre tinha uma horta muito grande para fornecer para esse pessoal. Então, com isso, ele tinha noção, sabia certinho as famílias mais necessitadas, né? Quando ele ia fazer a bênção das casas, né? Ele ia entrando e já a pessoa já estava acostumada. Ele trazia arroz, feijão, e tem uma caminhoneta, né? Aquilo vinha abarrotado. Ele ia para as linhas e vinha abarrotado, coisa. Só que não era para ele. Aquilo ali era tudo dividido. Pertencente à congregação dos Padres Palotinos da Sociedade do Apostolado Católico, Padre Aquiles Pio Redim sempre viveu de forma simples, fiel ao espírito missionário de sua vocação. Ele também tinha um amor muito grande pelos pobres, pelas pessoas mais humildes. E não pessoas humildes católicas, não. Ele ajudava todas as pessoas. Aliás, ele nem perguntava se era católico ou não, e ele ajudava. Ele plantava arroz, plantava feijão, plantava milho, plantava café, depois distribuía para os pobres esses produtos que ele colhia na sua lavoura também. Outra característica, isso eu me lembro de ter visto, ele já não morava mais aqui em Fátima do Sul, morava em Douradina, trabalhava lá, e ele veio aqui em Fátima do Sul e ele foi no mercado e ele pegou alimentos. E chegou na hora de passar no caixa e disse, não, isto aqui
eu vou levar para os meus pobres. Famílias pobres, ele ia e levava. Eu lembro que uma vez me contaram que aí tinha um grupo de homens tomando cerveja num bar ali, falei assim, ele que chegou lá, passa aqui 10 reais, vocês têm dinheiro para comprar cerveja? Então passa aqui que eu vou ajudar o pobre que tá precisando. E era assim, ninguém dizia não. Tudo que ele via, ele pegava, que tinha excesso nas lojas, que ele via que tinha muito, ele pegava e para distribuir para os outros. Vocês não vão distribuir mesmo, daqui que eu vou distribuir. Então, quer dizer, quase que forçava, era forçado, né? Porque a pessoa não ia dar mesmo. Aí, só que ele pegava e ninguém achava ruim. Já estava acostumado. Quando ele chegava, já sabia que ele ia fazer a colheita dele no comércio. Ele fazia a bênção das casas, né? Todo ano era das casas, do comércio e dos sítios. Não tinha conversa. Ele ia mesmo arrecadar donativos para as quermesses. Eu lembro de várias senhoras, juntamente com ele, limpando frangos para assar, para fazer os leilões nas quermesses. Eu também ajudei naquilo que eu pude e juntamente com eles. Tudo isso era o Padre Aquiles que direcionava. Ele, além de ser forte e dinâmico e trabalhar e acostumado a qualquer tipo de serviço, ele enfrentava, né, a roça inchada, puxava a arada, assim, ele mesmo como se fosse um cavalo, digamos. E ele fazia esse tipo de trabalho porque não tinha como plantar se não tivesse esse esforço. O Padre Aquiles era um exímio caçador e pescador, né? Ele, era o hobby dele, ele gostava muito. Nós estamos aqui, então, aonde o Padre Aquiles, ele colocava alguns animais que ele caçava. Paca, cutia, esses bichos pequenos. No tempo que podia caçar, ele colocava aqui, depois ele abatia esses animais para fazer almoço com carnes fortes, como ele me dizia. Então é esse buraco que ele tem de diâmetro, acho de 3 por 2 e deve ter uns 2,20 metros de profundidade. Agora, por último, nós enchemos com galhos, folhas, para não vamos mais usar, né? Como disse, ele caçava no tempo que poderia caçar, porque hoje a gente sabe que é proibido e a gente tem consciência disso, divulga inclusive, que não se pode matar esses animais. Ao longo de seus 17 anos de missão, Padre Aquiles deixou marcas profundas em Fátima do Sul. Sob sua liderança, importantes obras ganharam forma. A nova Igreja Matriz foi concluída, construção iniciada pelos padres Amadeu e José Pascoal Busato. E ao seu redor nasceram o salão paroquial, a área de lazer com parque infantil e as salas destinadas à Escola de Música Santa Cecília, equipadas com 7 pianos. Visionário e incansável, ele também ampliou o Instituto Dom Pedro II, onde lecionou filosofia, ergueu a casa de formação, creches e dezenas de moradias para famílias em situação de vulnerabilidade. Um dos feitos mais lembrados é a torre da Igreja Matriz, com 36 metros de altura, de onde ecoavam seus 3 sinos. A armação da preparação da torre que estava esperando o sino, e eu queria saber se aquela torre ia aguentar o sino, que é pesado e tal. Tinha toda essa preparação. E ele sempre, quando encontrava dificuldade, as pessoas, eu não consigo, eu consigo, vamos lá para conseguir. E aí ele desafiava assim, vamos lá que se eu não conseguir, eu consigo. E na hora de construção ele sabia, então ele acompanhava cada passo, e foi assim que ele subiu na torre. Na época eu estava aqui, subi também uma parte, não subi tanto quanto ele. Ele chegou aqui em 1970, em 1973 para frente, foi o construtor da igreja. E no dia da inauguração da igreja, ele subiu na torre. Nessa torre que vocês vê em Fátima do Sul, ele subiu lá em cima, sem corda, sem nada, e ele soltou um foguete lá em cima, na cara e na coragem. E sempre assim, lembrando que quando ele desafiava um pouco o perigo,
ele me lembrava de Santa Rita. Ele falava, Santa Rita me ajuda, mas o Ari subia. Santa Rita me apoia e vamos lá, Santa Rita. E a Santa Rita era para ele, assim, a proteção que ele tinha. No dia 28 de abril de 1979, Fátima do Sul viu nascer a Rádio Uberlin, um marco que aproximou ainda mais a comunidade. Já no dia seguinte, 29 de abril de 1979, aconteceu a primeira missa transmitida pelas ondas do rádio. E foi celebrada por ninguém menos que Padre Aquiles, acompanhado pelo coral Santa Cecília, levando fé, música e esperança diretamente aos lares da cidade. Essa transmissão inaugurou um novo tempo. A igreja chegava a quem não podia sair de casa, e Padre Aquiles, mais uma vez, encontrava um jeito de estar perto de todos. 8 dias do mês de dezembro de 1980, às 3 horas da tarde, quando a missa costumeira às quintas-feiras, em favor das vocações sacerdotais e religiosas, surpreendeu-me na igreja matriz de Fátima, em Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, 300 senhoras do apostolado e associadas da reza em favor das vocações sacerdotais e religiosas, e me prestaram singela, mas tocante e belíssima homenagem. E como início da Santa Missa, estamos ouvindo o canto de louvor e agradecimento e adoração ao sacerdócio, ao sacerdote divino Cristo Jesus e a seus ministros, os sacerdotes, que trabalhem e agem em nome dele cá neste mundo. Esse horto florestal é o que restou da mata nativa de Fátima do Sul. Esse aqui pertencia aos padres palotinos, que é o movimento social palotino, né? E graças aos padres, foi preservando essa parte aqui, e a princípio chamava-se Mata do Padre. E lá no fundo, lá na outra rua, onde está a Escola Estadual Vicente Palocci, era a chácara. E era aí nessa chácara que o Padre Aquiles trabalhava diuturnamente. Ele plantava, e o que ele plantava e colhia era para os menos favorecidos. Há alguns anos atrás, aqui dentro do horto florestal, foi feita uma catalogação, e essas árvores elas tinham umas plaquinhas, mas fizeram as plaquinhas de madeira, e com o tempo essas madeiras elas apodrecem. Mas foi feita uma catalogação onde tinha o nome e foi identificado toda a flora daqui desse horto municipal. Para Padre Aquiles, a caridade não conhecia fronteiras geográficas. Através de fortes laços de amizade na Suíça, ele construiu uma verdadeira ponte de solidariedade, garantindo que verbas e mantimentos atravessassem o oceano para amparar as famílias carentes de Fátima do Sul. E além das verbas sociais que ele pedia para a Suíça e roupas, vinha medicação. Eu lembro dos vidrinhos de vitamina toda coloridinha, era uma balinha doce, assim, que era para as crianças, né, desnutrida, o leite em pó, o queijo. Quando não tinha uma verba para comprar, ele ia pedir, se fosse nas farmácias ou para algum político, mas o paciente, uma pessoa doente, tinha acesso à medicação. Fátima deve, em questão de educação, esporte e lazer, foram os palotinos que trouxeram, né? Primeiramente com o padre José Pascoal Busato, né? Ele trouxe o colégio Instituto Dom Pedro II,
fundou o Grêmio Estudantil, que era um time que eu, inclusive, joguei. E estudei e formei no instituto. E depois o padre Aquiles deu continuidade, né? O padre José Pascoal foi embora e ele deu continuidade em tudo isso. Então, assim, onde ele foi, ele mudou, sabe? Assim, queria mudar ali a comunidade, fez história. Então, ele fez, enquanto ele passou, ele fez a história dele, com toda certeza. Ele ficou 17 anos aqui em Fátima do Sul. E ele dizia assim, que foi bonito trabalhar para o reino de Deus. Segundo ele, valeu a pena. E ele dizia uma frase, né, do São Vicente de Palote, que eu descansarei no céu. Então é muito bonito a gente conhecer essa história desse padre que dedicou a sua vida não só para o sacerdócio, mas para as pessoas. Ia para a roça, enfrentava as dificuldades e se transformava no momento que ele subia. A oratória do Padre Aquiles era empolgante, ela silenciava aquelas multidões, aquelas missas aqui, campais aqui que fazia frente da igreja, às vezes com alto-falante, às vezes sem alto-falante, pregava da mesma forma, falava bem. E ele era uma pessoa assim que ele não podia ver injustiça, né? Alguém que fizesse uma injustiça, ele se levantava contra, assim, e ele falava, né? E justamente isso. Ele, além de falar, ele era muito respeitado pelas pessoas. Outra coisa dele também era puxar a orelha na hora que ele achava não, que a gente estava errada, e chegar e também resgatar quando você estava lá embaixo. Pegar na sua mão e puxar. Isso ele fez com meu marido, fez com a gente, a nossa vida, no nosso casamento, na nossa história. Ele chegar e dizer assim, tá bom, Deus já perdoou, já tá tudo certo, agora é vida de certo. Entendeu? Assim, quando você acha que tudo que você fez de errado e as coisas boas ainda são poucas, e ele chegar e te levantar, e jogar pra cima e falar, agora chega, tá bom, Deus já perdoou, já tá tudo certo. Como viemos parar na casa paroquial, né? Nossos pais eram amigos dos padres, Padre José, Padre Amadeus, e essa amizade foi transferida para o Padre Aquiles quando ele chegou aqui na cidade. E como nós ficamos órfãos, né, de pai e mãe, como diz, meu irmão era jovem e também não tinha muito domínio para cuidar da gente, e até próprio do sítio onde a gente morava. Fui surpreendida pelo Padre Aquiles, chegando lá em casa, e falou, menina, arruma as suas coisas que vai lá para minha casa. Aí trouxe eu e a minha irmã. Na época eu tinha 14, a minha irmã tinha 12, umas coisinhas assim. E ele trouxe a irmã Santina junto, né? Já me colocou ali, né? E ó, vou arrumar serviço para você, você vai trabalhar. Aí fui trabalhar no CIAS com a irmã Suzana, de assistente lá de cozinha, de tudo, fazia de tudo no hospital. E a minha irmã foi trabalhar em Vicentina, um casal de amigos. Aí ficou um tempo, depois retornou aqui para Fátima do Sul. E nós ficamos por um tempo, aí terminamos o fundamental e depois o magistério. Aí, nessa época do magistério, eu já trabalhava no Instituto Dom Pedro II. No final do meu curso de magistério, a doutora Iveli comprou a faculdade. Aí eu fiquei com a Iveli, mas eu já não estava... Nessa época, eu fui morar com uma cunhada que veio para a cidade. Aí eu tinha onde ficar e fui morar com a cunhada. Mas, assim, todo esse tempo, foram 7 anos. E ele cuidou da gente com o maior carinho, com maior dedicação, sem cobrar um tostão da gente. Aí, lógico que nós tínhamos aquele compromisso de ajudar. Final de semana, o que tinha na igreja, o que tinha da casa para fazer, nós fazíamos. Assim, com muito carinho. Ele foi um pai para nós. Que quando ele completou 53 anos de sacerdócio, na festa do jubileu de 50 anos,
no jubileu de 50 anos, ele disse: eu quero ser enterrado em Fátima do Sul. E ele morreu aos 53 anos de sacerdócio, foi padre 53 anos, né? E ele foi enterrado aqui em Fátima do Sul. A partir de 2003, já com idade avançada, ele passou a residir em Dourados, na chácara São Vicente Palotti, da Sociedade do Apostolado Católico. Ali viveu ao lado do padre Duvílio Antonini. Mesmo assim, manteve seu ritmo incansável, auxiliando os padres da paróquia Nossa Senhora de Fátima e participando ativamente da vida comunitária, sempre presente nas celebrações e nos atendimentos pastorais. Em 14 de novembro de 2008, aos 83 anos, Padre Aquiles Pio Redin concluiu sua jornada entre nós e partiu para os braços de Deus. Foi sepultado em Fátima do Sul, a cidade que ele escolheu como morada final, onde sua história permanece viva em cada pessoa que foi tocada por sua presença. Sua passagem pela terra deixou marcas profundas. Está nas famílias que acolheu, nas crianças que orientou, na fé que reacendeu e em cada gesto de entrega ao próximo. Que a memória de Padre Aquiles continue despertando em nós a vontade de servir com bondade, coragem e simplicidade, virtudes que ele carregou até o fim. Sua vida foi um presente, e seu legado, uma herança espiritual que seguirá inspirando gerações.